Já estamos de volta para falar que o Ministério da Economia suspendeu os efeitos da portaria que reduziu os impostos para importação de bens de informática e telecomunicações da Zona Franca de Manaus. Por isso, a gente volta a falar ao vivo com a Priscila Mello. Oi, Priscila, a gente sabe que essa medida aí traria desvantagens para a Zona Franca. O que fez o governo recuar, hein? Pois é, Rose, o Ministério da Economia entendeu que precisava se aprofundar mais nesse assunto e os parlamentares esperam uma solução até pelo menos o dia 30 de agosto. Foi durante essa reunião com o Ministério da Economia, a bancada amazonense e também os parlamentares de outros estados. Só para relembrar, essa portaria, ela iria reduzir os impostos para importação de bens de capital. A gente tem uma entrevista do presidente do CIEAM, Wilson Périco, que ele explica um pouquinho melhor como que foi essa reunião e o que foi decidido. Vamos acompanhar agora. O risco de também dizer para essas multinacionais, olha, isso que hoje vocês produzem aqui, vocês podem exportar para o Brasil pode importar de vocês uma taxa menor. Ou seja, o risco dessas multinacionais que hoje estão no Brasil, produzem no Brasil, geram emprego no Brasil, passarem a exportar esses produtos de outras regiões do mundo, deixando de gerar empregos aqui, é grande. Por isso, essa grita da indústria nacional, não só do Amazonas, mas da indústria nacional, pelo risco do desemprego. Nós não estamos falando de empresas brasileiras, estamos falando de multinacionais, grandes multinacionais, que já estão em território nacional produzindo e gerando empregos aqui. Rose, os senadores disseram que se entrasse em vigor, essa portaria iria prejudicar não só todo o país, é claro, e principalmente a Zona Franca de Manaus. Eles ainda disseram que essa medida poderia colocar em risco a indústria nacional e a manutenção de 5 milhões de empregos indiretos e diretos, e que 15 mil deles estão aqui no Amazonas. Então foi isso que ficou decidido durante essa reunião. Como eu disse antes, a bancada amazonense, os parlamentares esperam aí uma solução até o dia 30 de agosto. Rose, eu volto com você. A gente, claro, vai seguir acompanhando. Priscila, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você, viu? Agora, mudando de assunto, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizaram na manhã de hoje mais uma fase da Operação Arquimedes, que investiga crimes ambientais no Amazonas. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. Um deles aqui em Manaus, na casa de um ex-deputado estadual. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido aqui na capital e 2 no município de Manacapuru. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam servidores públicos, engenheiros florestais, madeireiros e políticos por fraudes em licenças ambientais. Um dos investigados é o ex-deputado estadual Orlando Cidade. No curso da Operação Arquimedes foram realizadas diversas diligências e uma delas foi o monitoramento telefônico de investigados servidores públicos, engenheiros florestais, madeireiros e outros investigados relacionados. No curso dessa investigação, no ano de 2018, foram identificados diálogos desses servidores acionados pelo investigado ex-deputado Orlando Cidade, interferindo sobre a produção de relatórios de fiscalização que seriam apresentados para a Justiça Federal em razão de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, no qual houve deferimento a liminar embargando o empreendimento Cooperpeixe. Então, por conta dessa interferência sobre o próprio processo judicial em curso e também cooptação de servidores com o intuito de elaboração de documentos falsos, relatórios que não refletiam a realidade e licenciamentos também fraudulentos, foi necessária a obtenção desse aprofundamento investigativo. O ex-deputado seria um dos responsáveis por uma cooperativa de piscicultores, agricultores, produtores rurais e extrativistas que fica em Manacapuru. A operação investiga negócios criminosos que envolvem fraudes em licenças ambientais no Amazonas. O processo de investigação continua sob sigilo da Polícia Federal. É um desdobramento, não diria que é uma fase da Operação Arquimedes,
mas as investigações ainda estão em curso. As diligências foram cumpridas hoje pela manhã. Na tarde de hoje, ainda como continuação da operação, o MPF e a Polícia Federal realizaram uma reunião para tratar sobre a fiscalização dos portos no Amazonas, com o objetivo de impedir a prática de crimes ambientais. Nós estamos implementando, estamos já na parte final para a implantação de um posto avançado da Polícia Federal na região. Vai contar com um delegado, agentes e também um escrivão. Vamos buscar parcerias com o IBAMA, com o IPAAN, com todos os órgãos interessados para que nós podemos investigar no nascedouro esse tipo de ilícito. Porque nós percebemos que, apesar do sucesso da Operação Arquimedes, infelizmente o desmatamento tem continuado em ascensão. Segundo o MPF, é preciso intensificar os trabalhos. Verificada principalmente a fragilidade da fiscalização no comércio de cabotagem, ou seja, aquela realizada entre 2 estados da federação, com trânsito de mercadorias para outros portos brasileiros. Então, por conta dessa questão, foi instalado um grupo de trabalho com a presença de órgãos estratégicos que vão buscar nas próximas reuniões e nos próximos meses uma maior sintonia para que a fiscalização portuária, que tem uma importância estratégica enorme para o Amazonas, seja realizada a contento, seja para fiscalizar tributos, mas também, principalmente, com o intuito de se verificar o trânsito de mercadorias ilícitas, seja ela madeira, drogas, armas e quaisquer outras mercadorias que sejam transportadas, ouro também, enfim, as mercadorias que possam ser utilizadas nessa comercialização. O ex-deputado estadual Orlando Cidade negou qualquer participação nos crimes ambientais investigados. Em nota, ele afirma que não possui conexão com os fatos ou agentes investigados e que está à disposição das autoridades. O ex-deputado disse ainda que não possui as informações sobre o processo, mas que mesmo assim não ofereceu resistência aos procedimentos da Polícia Federal e que provará a inocência pelos meios legais. Agora a gente muda de assunto porque mesmo com o início da vazante, continua a preocupação dos agentes de saúde com casos de doenças relacionadas à água contaminada, que é uma situação comum durante o período de cheia. Hoje a FVS divulgou que teve redução de casos de doenças como a hepatite A e a leptospirose. Os dados são do primeiro semestre no Amazonas comparados ao do ano passado. Até junho, foram confirmados 7 casos de hepatite. O número é 73% menor que 2018, com 26 casos registrados. A leptospirose teve queda de 48%. Foram registrados 11 casos em Manaus nos primeiros 5 meses do ano. Apesar da descida das águas já ter começado, o alerta continua. Alguns municípios do estado ainda estão em situação de emergência. A principal preocupação da FVS são com os casos de diarreia. Já foram registrados no primeiro semestre de 2019 108 mil casos notificados de doenças diarreicas agudas. Alguns municípios chamam atenção, capital Manaus, os municípios mais afetados por cheias, Anamã, dentre outros municípios da Calha dos Solimões, a gente nota um aumento importante nesse período. Uma das medidas preventivas tomadas pela Fundação de Vigilância e Saúde foi a distribuição de hipoclorito. Nós já distribuímos quase 1.300.000 frascos de hipoclorito para a população, principalmente nos municípios afetados com as cheias, para que a população faça uso desse hipoclorito para desinfecção da água para consumo humano. Mas, além das medidas de responsabilidade do governo, a população também pode ter atitudes para a defesa. Evitar o contato com águas de enchentes, evitar o contato com água contaminada, extremamente importante. O uso do hipoclorito, a higiene pessoal, a limpeza principalmente dos alimentos que são ingeridos, são medidas que são de prevenção a essas doenças de veiculação hídrica, principalmente as doenças diarreicas agudas. E as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti também tiveram redução nesse primeiro trimestre aqui no Amazonas. As informações foram divulgadas hoje no Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Até junho de 2019, houve uma redução de 81% nas notificações de Zika, com 62 casos esse ano, contra 337 no mesmo período de 2018.
A dengue reduziu 44%, com 2.381 casos notificados em 2019 e 4.260 em 2018. A chikungunya caiu 18%. Foram 134 casos em 2019 contra 165 notificações no ano passado. Segundo o levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti, o LIRA, o estado apresenta médio risco para a dengue. O estudo demonstrou que 45 cidades amazonenses têm a presença do Aedes aegypti. A recomendação é evitar o acúmulo de água, que pode servir como depósito de ovos do mosquito. O Ministério da Saúde pretende promover alterações no programa Mais Médicos e já discute a possibilidade de reincorporar os quase 2.000 profissionais cubanos que ficaram aqui depois que o governo de Cuba rompeu o acordo com o programa. O novo contrato seria de 2 anos e, no fim do prazo, eles teriam que revalidar o diploma. A medida é para suprir aí as vagas que ainda não foram preenchidas pelos médicos brasileiros, especialmente em regiões distantes. Só aqui no Amazonas, por exemplo, ainda tem 43 vagas abertas nos municípios e distritos especiais de saúde indígena. E olha, com a chegada do período mais quente do ano, é preciso ficar atento ao consumo de energia elétrica. O uso do ar-condicionado, por exemplo, pode aumentar o valor da conta de luz em até 15%. E apesar do calor, é preciso aí buscar alternativas para evitar pagar mais caro no fim do mês. Na casa do Vinícius, o controle do refrigerador foi substituído pelo botão do ventilador. As janelas e portas abertas ajudam a melhorar a circulação do ar. Medidas que ele adotou na tentativa de diminuir o consumo de energia. A primeira coisa que a gente fez foi trocar os aparelhos de ar-condicionado, que tinham alguns aparelhos que já eram muito antigos, que eles apresentavam um consumo muito elevado. A outra coisa foi com relação ao uso excessivo, né? A gente acabava usando demais, e aí a gente começou a se assustar com o valor da conta e a gente decidiu que não, a gente vai limitar o uso para quando realmente a gente achar que é necessário. A principal dica para economizar nesse período de temperaturas mais altas é simples: mudanças de hábitos. E o Mário Vinícius viu os resultados dessa economia aqui, na conta de energia. Há 6 anos morando em Manaus, o funcionário público chegou a pagar R$ 800 na conta de luz e reduziu para 400. A gente tem que ter essa consciência de que está nas nossas mãos, né? Então a gente precisa ter esse controle, não pode deixar solto, né? Porque se a gente deixar solto, a gente acaba tendo um gasto elevado e desnecessário. Então a gente procura estar sempre acompanhando, ver o que a gente pode fazer para melhorar. Mas não é fácil enfrentar o calorão de Manaus sem o vilão ar-condicionado para refrescar a casa. Este engenheiro eletricista destaca que é preciso moderar o uso. Isso porque o eletrodoméstico pode aumentar em até 15% o consumo de energia no verão. Dependendo ainda também até do período de férias, o aumento é ainda maior. E como boas alternativas sempre são bem-vindas, o especialista dá dicas de como a gente pode economizar mais com a energia que consumimos em casa. O ideal é que se desligue o ar-condicionado, no caso se ele é manual, e deixar ele só na ventilação. Deixar de utilizar o chuveiro elétrico também, que tem outra questão, que é um consumo térmico também. E também acumular a roupa para passar, deixar os aparelhos na tomada, em stand-by. Esse consumo é de 20%. Você trocar as lâmpadas essas lâmpadas analógicas fluorescentes por LED. Ele destaca que essas estratégias fazem parte do processo de eficiência energética. Seria uma forma de adaptar ou trocar aparelhos antigos pelos novos. Investimento que a médio e longo prazo pode diminuir o consumo de energia até pela metade. E agora à noite foi interrompido o fornecimento de água na região próxima às obras do complexo viário Roberto Campos, que está sendo construído pela Prefeitura de Manaus na Avenida Constantino Neri. De acordo com a Águas de Manaus, uma tubulação de água tratada que passa pelo canteiro de obras precisa passar por ajustes. E como medida de segurança, o fornecimento vai ser temporariamente suspenso nos bairros Nossa Senhora das Graças, Conjunto Vieira Alves, Conjunto Manauense, Chapéu
Chapada e Vila Amazonas. A previsão é que o serviço seja concluído às 11 da noite e o abastecimento seja normalizado gradativamente. A seguir, Amazonas registra redução de focos de queimadas. Agora são 8 horas e 7 minutos. Os detalhes você vê daqui a pouco.